Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Gomes, eu trabalho na Procuradoria Fiscal, na execução fiscal. E, sim, oi. É, então, vamos lá. Bom, eu queria dar para vocês um panorama, na verdade, um pouco mais amplo para... Esse é um treinamento em tese do SAG, que é uma abreviação do Sistema de Automação Judicial. Mas, na verdade, para mim, o SAG está dentro de um conjunto de ferramentas tecnológicas que a gente pode usar para otimizar o trabalho, no dia a dia, aqui dentro da Procuradoria e fora. Tem algumas outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui que vão ajudar, se vocês quiserem escrever um artigo, se vocês, enfim, para outras atividades. Mas a ideia é, para mim, a tecnologia trabalhar a favor de vocês, a favor do órgão onde vocês trabalham. E o exemplo na verdade, quando eu fiz o treinamento para os procuradores que eu dei, foi exatamente por que é importante a gente saber gerir o tempo. E eu fiz essa pergunta para eles: quanto que vale a hora de vocês aqui? E para mim, era uma conta que eu fazia. Eu trabalho com grandes devedores na Procuradoria Fiscal. E a gente tem uma dívida ativa aqui de uns 8, 9 bilhões. Então, cada procurador lá gere mais ou menos uns 2 bilhões de reais. Então, se na minha cabeça eu tinha que trabalhar durante um ano para tentar recuperar esse crédito, se eu contar meu dia a dia aqui, tirando férias, vai dar mais ou menos uns 10 a 15 milhões de reais por dia. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar movimentando isso. Então, tudo no final das contas é uma forma de otimizar o trabalho para que isso seja possível. E eu acho que isso é uma coisa que vocês sempre têm em mente: produtividade, e o SAG serve para isso. O SAG, ele começou aqui na Prodace. Depois, acho que foi para... Havia na Prodace, depois ele foi ampliado, acho que para outras especialidades do tributário, e há alguns anos ele foi ampliado para toda a PGE. Qual é a função do SAG? É a criação de um conjunto de ferramentas para que a gente possa trabalhar de maneira mais objetiva, de maneira mais produtiva. Não sei, vocês aqui, talvez no Amazonas, estão acostumados há muito tempo a trabalhar com processos eletrônicos. Mas eu sou de Pernambuco e lá, durante muito tempo, até há pouco tempo, você tinha processo físico ainda. Então, por exemplo, nos tribunais havia servidores, e aqui na PGE também, internamente, quando a gente autuava um processo, a gente precisava, era físico. Então, a gente precisava autuar e numerar, o que consumia bastante tempo de todas as pessoas envolvidas nisso, que deixavam de fazer outras coisas, exatamente porque você não tinha uma automação para tirar das mãos do cidadão que estava ali fazendo aquela atividade, para que ele pudesse exercer outras funções no âmbito da Procuradoria. Então, a minha intenção aqui é dar uma visão, inicialmente, do SAG para vocês, mas não o ambiente que vocês visualizam, talvez, a maioria aqui, como executores de atividade. Para mim, a gente tem que começar a enxergar o SAG, estagiários, residentes, como o procurador enxerga. Porque, na verdade, aqui, por exemplo, existe uma funcionalidade no SAG que pouca gente conhece, que é exatamente, vocês devem conhecer aquela ferramenta, o Ndesk, ou qualquer uma dessas que permitem um acesso remoto à máquina de vocês, e existe essa funcionalidade no SAG, de vocês terem acesso à fila, porque isso aqui é basicamente a fila do procurador. E vocês terem acesso a essas caixas. Porque ter acesso a só uma caixa aqui, que é, por exemplo, a atuação da assessoria, eu acho bastante limitador. Porque vocês não conhecem o SAG, vocês acabam enxergando pouca coisa e só cumprindo uma atividade que é basicamente de execução de tarefas. E para mim, isso aqui é uma ferramenta de gestão processual que vocês precisam ter noção de volume de trabalho. Por exemplo, essa aba aqui, intimação aguardando recebimento, são todas as intimações que vão cair nos próximos 10 dias. A lei do processo eletrônico, a gente, inclusive, se clicar aqui, a gente pode receber e antecipar
essas intimações, elas caem nessa caixa aqui do prazo a confirmar, que depois eu vou falar. Mas, basicamente, é essa carência, que são os 10 dias que a lei do processo eletrônico permite que a gente consiga aguardar. Está na sua caixa, você tem 10 dias para olhar. Se você não olhar, vai cair automaticamente nessa caixa aqui do prazo a confirmar. E aí, na verdade, é uma gestão. Tem colega que, por exemplo, não quer ver a caixa. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que você precisa saber o que está vindo aí. Se vier uma bomba, você precisa se antecipar. Se tiver uma situação tranquila, você eventualmente até pode antecipar as intimações. Mas a ideia é que você comece a enxergar volume, porque, por exemplo, tem várias aqui que trabalham em cima de fluxos constantes. Tem várias que são ondas. Então, se você percebe que existe um fluxo constante, talvez, enfim, você vai atuar de um jeito. Mas se você sabe que é uma onda, você sabe que ali vai ter um volume muito grande em um determinado dia ou em determinadas épocas, mas você vai antecipando em algumas situações, você vai deixando cair em outras. Então, a ideia é você gerenciar volume. Eu trabalhei na Procuradoria do Pará e lá, acho que nos primeiros dias, o procurador que nos recebeu, que era o corregedor na época, ele falou, olha, você não precisa ser gênio algum para trabalhar aqui. Você precisa ser organizado. Eu acho que, fundamentalmente, vocês têm que entender isso aqui. Aqui na Procuradoria, 90% do trabalho que a gente faz, se você for uma pessoa organizada, você vai conseguir dar conta. E tem um 10% ali que é talvez a parte mais tortuosa, que aí são outros elementos, mas boa parte do trabalho aqui, se você for uma pessoa organizada, que consiga saber exatamente gerir fluxos, eu acho que isso ajuda bastante. E aprender a lidar com o tempo, como eu falei, a ideia de, se a demanda aqui, por exemplo, aumenta, você antecipar em alguns momentos, por exemplo, se você trabalha aqui na Proef, a gente não trabalha com prazo próprio, apesar de não ter, o que é a exceção, a regra é você trabalhar com prazos peremptórios, se não cumpriu, não pode mais praticar o ato, na execução fiscal é diferente, mas ainda assim não pode ser descartado o fato de que quanto mais tempo a gente leva para executar o ato, menor a probabilidade de recuperação de crédito. Aqui você consegue, por exemplo, eu consigo perceber que há 5 intimações que vão cair aqui, a gente conta que dia 18, porque a carência é 26, então, em tese, cairia amanhã. Então, eu teria, se os prazos são semelhantes, eu teria ali 5 prazos se encerrando mais ou menos na mesma época, se forem contestações, se forem agravos. Aqui, no dia 28, que é a carência desse processo, eu só vou ter um. Então, eu posso fazer um jogo de equilíbrio aqui, de antecipar algumas coisas desse dia aqui, para que nem tudo fique concentrado num dia só. Porque, às vezes, o juiz sai assinando muita coisa num dia e concentra as intimações. Então, e eu estou falando isso tudo porque vocês conseguem antecipar. Se o procurador der autorização, e, por exemplo, quem trabalha comigo tem essa autorização de antecipar. A pessoa, na verdade, ela funciona como uma extensão do braço do procurador. Porque, para mim, na verdade, a intenção é transformar todos vocês aqui, e acho que boa parte vai ser capaz, se treinada de maneira correta, a compreender mais de 90% do que a gente faz. E acho que às vezes até fazer melhor. Então, por exemplo, essa antecipação da intimação vocês podem fazer, mas saber que existe essa ferramenta aqui é relevante para que você consiga antecipar os acontecimentos. Existem outras caixas aqui dentro do SAGE. Tá? O SAGE Procuradorias, que é esse SAGE que vocês estão vendo, é um produto de uma empresa que também fornece para o Tribunal de Justiça. Então, quando vocês ouvirem falar do SAGE do TEJAN, é a mesma empresa, só que um produto com algumas variações. E existe uma integração entre eles. Tudo aquilo que a gente faz aqui no SAGE, Procuradorias, a gente consegue peticionar direto no TEJAN. A não ser algumas incompatibilidades, quando o arquivo é muito pesado. No Tribunal, no Justiça Federal é diferente. No interior é um sistema também diferente. Mas o grande fluxo daqui da Procuradoria é o TEJAN. Então, a gente consegue fazer essa integração e aí facilita muito a vida. A gente ganha muito tempo com isso. E vocês vão vendo que assim, parece besteira o que eu estou falando, mas é um tempo que, no final das contas, é muito precioso para que a gente possa melhorar o trabalho. Aqui, esse bloco são das pendências. As minhas pendências são as pendências ativas. O que é uma pendência? É tudo aquilo que cai na caixa do procurador. Normalmente, aqui uma aba de audiências também.
Esse prazo a confirmar é onde caem as intimações. Aquelas intimações do aguardando o recebimento, se eu não anteci... se quando eu antecipar ou se eu não antecipar, vão cair aqui. Certo? Aqui vocês conseguem formatar a visualização. Porque, por exemplo, essa é a visualização padrão. É muito ruim de enxergar. E aí vocês conseguem mover por exemplo, essas colunas aqui que vocês estão vendo, elas são adaptáveis. Você pode, por exemplo, clicar aqui. Isso aqui já é o meu ambiente formatado. Quando você formata, depois que vocês virem como é que essas colunas podem ser configuradas, vocês podem salvar um modelo para que fique visualmente mais agradável. Eu mantenho as colunas que eu acho essenciais, que são quando entrou, qual é o número do processo judicial, qual é o número do processo administrativo, qual é a pendência e quem é a parte contrária. Isso vai variar a depender do local onde vocês trabalhem. Mas, basicamente, essas colunas são editáveis, a barra de colunas. Clicando aqui com o botão direito, vocês conseguem configurar e acrescentar alguma coluna que interesse. Então, basicamente, é uma ferramenta para vocês constantemente estarem explorando. E vocês podem excluir também uma coluna. Vou até ver aqui, ó, remover a coluna, tá? Uma coluna não me interessa, eu venho aqui e removo. Então, como é que vocês organizam isso? Vai ficar a critério de vocês. Mas, de novo, isso aqui eu estou mostrando a partir da perspectiva do procurador, porque a minha intenção é que vocês convencer a todos que vocês podem mexer nisso aqui, tá? Inclusive, existe a possibilidade de vocês fazerem todas as movimentações entre as caixas. E com a possibilidade de vocês terem uma restrição, que é não encerrar uma pendência. Que era um grande temor aqui de algumas pessoas, que era o que, mas se eu deixar a pessoa mexer na minha caixa, ela vai lá e encerra uma pendência e eu vou perder um prazo. Não, tem uma possibilidade de você, inclusive, criar essa restrição. A pessoa não consegue encerrar a pendência. E aí você pode, no máximo, bagunçar. Espero que não façam isso. Mas vocês vão mover entre as caixas e é exatamente esse primeiro ambiente que vocês vão ter. Tem pendência nova que cai na atuação do procurador? Tem. É possível, sim. Mas, normalmente, elas vão cair aqui no prazo a confirmar. Então, esse vai ser o primeiro ambiente que vocês vão encontrar, o primeiro contato com a pendência. Então, por exemplo, o que a gente faz o que eu faço na ProF e alguns procuradores fazem? Quando a pendência cai na caixa, a gente pede para vocês analisarem o processo, porque a ideia é exatamente que vocês não se tornem meros executores de tarefas, mas sim uma extensão do braço do procurador. Então, vocês têm que olhar o processo, têm que entender por que o processo chegou na PGE, qual é a intimação. Se não é intimação, é uma movimentação interna, porque às vezes, para isso vocês têm que entender qual é a pendência que chegou, porque às vezes é uma movimentação de uma outra especializada, de uma consulta que eu pedi, uma consulta que é muito comum, por exemplo, da Procuradoria do Contencioso Tributário. Eu preciso saber se eu posso continuar executando aquela empresa ou se tem um efeito suspensivo naquele processo. Então, vocês entram na caixa e vocês vão fazer uma análise do processo. Tá? Aí você me diz, mas eu não sei fazer. Bom, aí cada um vai ter que... Do mesmo jeito que a gente está tentando fazer aqui uma mobilização para fazer um treinamento do SAG, e que inclusive está sendo gravado, e essa é uma das condições para que a gente não precise estar a todo momento repetindo. Em cada local você vai ter um tipo de treinamento. Na ProF, eu vou sempre tentar fazer a propaganda de onde eu trabalho, obviamente, mas a gente tem um manual. Quando a pessoa entra, normalmente ela tem acesso a um manual, na verdade, para entender como é que funciona a especializada, com alguns fluxogramas, e alguns vídeos também sobre o próprio SAG, sobre os sistemas administrativos. A ideia é que, independentemente do treinamento que você vai ter, se vai ser uma coisa mais orgânica, olha aí, entendeu? Se vai ser, enfim, do jeito que for, a ideia é que vocês consigam entender o que está acontecendo. Olha, o processo chegou aqui na PG. Então, por exemplo, eu vou abrir isso aqui, é o resumo que a Camila, que é a residente que trabalha comigo, fez. Ela coloca aqui a data em que ela finalizou o resumo dela. E isso aqui são informações específicas da ProF, que é uma classificação que a gente faz do crédito, A, B, C e D, para saber qual é o grau de recuperabilidade do crédito, qual é o valor da dívida daquele devedor e qual que é o estágio, em que estágio está
vocês na verdade estão se colocando no lugar do advogado. Qual é a situação? Eu preciso que você me traga qual é a situação do processo. E depois você depois me diga qual que é o próximo passo. Na verdade, a intenção é essa. Eu acho que o estágio de vocês, ou a residência de vocês, tem que almejar isso. Que vocês consigam compreender por que o processo chegou na especializada, por que caiu para aquele procurador, e qual que é o objetivo daquela intimação ou daquela movimentação. Para saber se aquele processo tem que ficar com ele, ou se tem que ser redistribuído internamente. Se tiver que ficar com ele, se tem alguma coisa para fazer ou não. Basicamente, o resumo é esse. É você ter a capacidade de analisar o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou aqui olhar para confirmar que ela fez corretamente. O que ela me diz aqui? Que foi requerido o bloqueio nas contas, na execução fiscal, tá? Ela redistribuiu provisoriamente a Proconte. Tá. O que ela fez? Me parece que há uma ação anulatória nesse processo. E houve um pedido e ela mesma já faz o pedido de redistribuição, sabendo que aquilo ali não é para ficar na PROEF, porque ela foi instruída para isso. Então ela faz um filtro, e aí eu vou só confirmar aqui que essa é a página quando vocês clicam com o botão direito, ou dão um F12 na pendência, ele vai abrir o processo, tá? Isso aqui, vocês têm aqui algumas abas. Essa aqui, a primeira, é a dos autos internos, tá? Que é toda a movimentação que existe no processo, tá? No processo judicial. O processo judicial, essa aba aqui, funciona como se fosse uma grande árvore, com alguns ramos. Por exemplo, isso aqui, e aí vamos supor que existe uma execução fiscal. Atrelada a essa execução fiscal tem uma ação anulatória. Essa ação anulatória vai vir como um ramo dessa árvore. Ah, mas dentro dessa ação anulatória teve um agravo. Vai ser criado um outro ramo. Então, na verdade, assim, essas ações, quando há uma correlação, elas ficam compondo a mesma árvore. Para exatamente você ter uma visão geral de tudo aquilo que tem referência tem relação com aquele processo. Então, aqui são os autos internos. Todas as movimentações internas estão aqui. Petições elaboradas. Aqui, por exemplo, um despacho que foi feito. Tá? Isso é tudo interno. Isso não aparece para fora. Ó, o débito é uma multa da 8666. Aí, o que foi que aconteceu aqui? Que eu acho que é isso aqui, a anulatória. Aí, o que aconteceu? Intime-se a parte requerente, que deve ser o autor da anulatória. Aí, o que a gente faz? A gente vem aqui e clica em autos judiciais. Porque a intimação que caiu na caixa foi essa aqui, ó. Intime-se a parte requerente. Eu vou voltar para outra tela para vocês entenderem que a intimação é essa. É aqui que vocês vão olhar, tá? Onde tem pendência. Vocês precisam identificar, não, foi essa intimação que caiu. Não precisa olhar, óbvio, eventualmente vocês vão olhar o processo todo, mas foi essa intimação que caiu. E é essa daqui que vocês vão lidar. Clicando aqui. Aí você pensa, mas qual foi a intimação? Foi desse processo aqui, não foi daqui de cima, não. Essa aqui deve ser execução fiscal, tá? Essa aqui é anulatória. Então, vocês precisam entender, mas tá, quando vocês começam a entender que é uma árvore e que há um conjunto de processos interligados, qual foi a pendência que caiu e referente a qual processo? É essa pendência que eu tenho que despachar. Então, quando ela vem aqui e pede para intimar a parte requerente da anulatória, provavelmente é o autor da ação, que é a empresa. Ó, para comprovar a justiça gratuita. Ele deve ter entrado com a ação anulatória e pedido justiça gratuita. Constaplan, sinótico. Deixa eu olhar o despacho do...
Ele pagou as custas. Mas, de toda forma, não estou entendendo, às vezes ele... Olha, receba a cautela, homicídio-se... Ah, não. É porque já depois... Olha como é que vocês têm que ler, olha. Essa intimação que caiu, o que é que aconteceu? Deve ter sido um anterior. Ele já pagou as custas, porque tem aqui. E o juiz, aqui no 17 de abril, já mandou citar, já mandou que o Estado se manifestasse, foi citado. Então, essa intimação aqui, aí você diz, olha, essa intimação daqui provavelmente já está ali naquele aguardando o recebimento. 17 de abril, ela deve cair ali dia 27. Então, você recebeu uma intimação referente a uma pendência que é para a parte contrária. Isso aqui, a PGE não precisa o Estado não precisa se manifestar. E essa ação, essa matéria, é de competência de uma outra especializada. Então, por isso que ela pediu para redistribuir. Então, aqui ela fez corretamente. Ela já faz. Isso aqui, às vezes, você pode olhar, você pode não olhar, mas basicamente é isso. Ela já criou um fluxo aqui que ela já sabe que tem que fazer e já pede a redistribuição. Tá? Inclusive, ela pode pedir a redistribuição de um subprocesso. Imagina que a execução fiscal é o principal, eu peço a redistribuição só desse aqui. Aí você clica com o botão, o que é que ela fez? Ela clicou com o botão direito, aí você vem aqui. Quando a pendência, quando, por exemplo, nesse caso aqui, como há uma divisão entre a anulatória e a execução fiscal, eu vou transferir todo o processo para, esse subprocesso, desculpa, para uma outra especializada. Eu consigo solicitar redistribuição definitiva. Quando ele está dentro de um processo só, como ele vai continuar na execução fiscal, mas é uma atuação específica da Proconte, por exemplo, aí a gente pediria provisória, tá? Que é outra ferramenta que a gente pode utilizar também. Quando, por exemplo, dar um outro exemplo, imagina que fosse uma atuação de uma pendência que dentro da especializada de vocês fosse de outro procurador. Você consegue fazer uma transferência de pendência entre procuradores sem usar a chefia para fazer isso. Você clicaria na pendência, transferir pendência. E aí vai vir para cá, aceite de transferência. Então, existe um conjunto de situações, mas o mais importante é, procurem entender o que está acontecendo. Eu acho que isso é o relevante. Não caiu ainda, por exemplo, a pendência da citação. Mas isso aqui, de toda forma, se fosse, por exemplo, uma pendência que caísse para mim, eu poderia me antecipar. Eu venho aqui na intimação aguardando o recebimento, eu já vou receber e eu já contesto, se fosse da minha especializada. Mas entendam que a intimação que caiu foi para a parte contrária e aquela outra posterior ainda está lá aguardando o recebimento. Então, vocês precisam localizar dentro do SAGE se foi uma intimação, se foi uma pendência de natureza judicial ou administrativa, se aquela pendência deve ser mantida na sua especializada, se dentro da especializada deve ser passada para outro procurador. Mas a ideia é essa, vocês têm que saber mexer nas abas. Eu vou voltar para aquela aba lá, aquela primeira aba, quando vocês abrem o processo interno. Aqui são os autos judiciais, tá? Aqui vocês conseguem acompanhar toda a movimentação processual, tá? Tudo. Não se assustem quando vocês virem aqui, sei lá, 4.200 folhas. Nada. Não se assustem quando vocês tiverem que analisar um processo que tenha 4.200 páginas. Isso daí você tem que saber olhar de maneira dinâmica, inclusive por conta do volume. Voltando para aquele ponto de você saber gerir volume. Então, tem que saber para onde olhar no processo. Então, para mim, o que interessava? Caiu uma intimação, eu vi que era referente a uma ação anulatória e endereçada à parte contrária. Isso não é competência da minha especializada, eu não preciso ler o processo todo para poder compreender isso. Você tem que saber identificar o que é relevante ou não. E isso quem vai te dar fundamento vai ser um treinamento e o hábito, para saber olhar onde é que você tem que enxergar aquilo que vai te dar uma dimensão do que está acontecendo no processo. Miguel, Samuel, já deu quanto tempo?
para e vamos fazer a parte 2 aí.